Estamos na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no estande da editora Vozes, e vamos ter um bate-papo com o autor do livro Consciência Jurídica dos Direitos Humanos. Com vocês, o autor Crisóstomo Pinto Ngala. Conta pra gente um pouco da sua biografia. Então, antes de falar um pouco de mim, eu devo saudar, primeiro pela oportunidade que a Vozes me dá, por poder participar aqui, e poder reapresentar o mesmo livro que desde 2021 tem sido uma preocupação tornar mais público e publicizar. Enquanto autor negro, angolano e aqui no Brasil, eu já trago comigo inúmeras preocupações. Ao mesmo tempo, assim, há algumas marcas das quais não consigo me desfazer. O fato de eu ter nascido em um país africano que hoje, pelo que as pessoas podem acompanhar, a situação é extremamente delicada, com violações e violências contra os direitos humanos, tudo isso assim contribui para aquilo que eu venho assumindo enquanto identidade pessoal, mas também identidade acadêmica, porque eu estou pesquisador agora, mas mais que pesquisar, eu sou um bom consumidor de conhecimentos. E nós não nos tornamos autores enquanto não formos consumidores, E a editora Vozes é parte desse grande movimento, de sintetizar aquilo que são as preocupações que cada um dos autores assim assume, E eu, claro, me sinto um ínfimo, um nada em meio àquilo e ao quanto a editora Vozes tem estado a publicar. Nasci e cresci em Angola, sou o quarto de 8 irmãos. Eu não sei se ainda vale a pena aqui dizer que sou o primeiro a ter o ensino médio, depois a formação superior. Eu digo que é uma observação que tem sido desnecessária, porque bom seria que todos os meus irmãos pudessem ter a mesma formação. Não seria uma questão de oportunidade ou não oportunidade, mas assim, questão de garantia de direitos, o que não nos foi favorecido lá. Aqui eu também devo uma observação especial, que é o fato de eu ter frequentado e ter me consagrado à vida religiosa franciscana me possibilitou ter uma formação que acho que mais que formação é preocupações que eu venho assumindo. Então é um pouco de mim que quando publico um livro, para mim é uma grande celebração, mas ao mesmo tempo assim, uma manifestação de inúmeras preocupações, entre as quais talvez o livro não sintetiza o suficiente. Então um pouco de mim. E a ideia do livro, como surge? Na verdade, são diferentes caminhos, entre os quais, ao longo da minha formação em filosofia, eu pesquisei bastante sobre a filosofia jurídica. Mas, enquanto trajetória pessoal, desde 2011, enquanto estava no seminário, sempre era instigado a escrever. Na altura, escrevia crônicas, depois escrevia para um jornal, e depois se tornou revista do próprio seminário. Então, são diferentes temas que eu escrevia, mas quando faço e começo a desenvolver essa pesquisa sobre filosofia jurídica, e depois de ter identificado que a filosofia jurídica, sobretudo filosofia jurídica prática, é um campo a explorar, ali sim, eu me senti, não sei se digo no direito de ter de escrever. Vim a Petrópolis em 2019, enquanto estava a frequentar a teologia, nos meus, o que eu considero no livro, silêncios metafísicos, eu aproveitava assim, a fazer algumas anotações, entre as quais um episódio que é muito marcante em 2019, quando teve um sequestro na ponte Rio-Niterói, em que 36 pessoas ficaram ali. Então, após o desfecho infeliz, assim, houve inúmeras vozes que se levantaram, entre as quais a minha, que, claro, no silêncio, porque a gente, enquanto escritores, eu digo não apenas escritor, mas autor, Autor não porque tem suficiente autoridade, mas assim, aquela autonomia que a pessoa tem de assumir e reivindicar para si as preocupações conjuntas, Mas a gente sabe que essa é uma preocupação que ela é muito feita no silêncio. E mesmo quando a gente escreve, a gente sabe que quem vai ler, vai ler no silêncio, Porque muito diferente do contexto antigo em que
A escrita era uma transliteração ou, sei lá, uma transcrição do que é transmitido oralmente. Hoje já não, né? A gente sabe que o nosso leitor vai ler sozinho. Então, é naquela experiência também singular em que eu fui fazendo algumas anotações, né? Enviei sem grande preocupação de um dia ser publicado o material, enviei à editora Vozes, que num primeiro momento assim teve um acolhimento invejável. Invejável porque eu nunca imaginei que um dia pudesse publicar uma editora com essa dimensão, né? No entanto, foi aceite o material, foram feitas as respectivas correções, aperfeiçoamentos, que isso é muito importante, sobretudo para nós enquanto interessados em publicar textos, que não é a única forma que a gente tem de poder publicar conhecimentos, né? Teve os aperfeiçoamentos necessários que foram feitos. Em 2021, quando nós sabemos como é que estava o cenário político no Brasil, é quando assim o livro foi publicado tanto no contexto de pandemia quanto no contexto de inúmeros negacionismos, né? Entre os quais assim as violências foram naturalizadas de tal maneira que não eram tidas como violências, assim. Pessoas estavam a morrer, né? Vidas estavam a ser perdidas e assim foram tidos como normais, né? Então, eu acho que foi muito feliz, foi muito marcante, mas assim, enquanto publicação, também momento infeliz porque a gente não pôde celebrar do melhor modo possível, né? E hoje, claro, a gente está a realizar como que uma retomada, né? Retomada do que não podemos fazer em 2021. Então é um pouco do trajeto que tenho, que, como eu disse, né? Não é o único caminho que tive para poder chegar até a publicação, né? Que não é um esforço único e pessoal, né? Como eu digo, né? Toda a produção, ela nunca é, e até toda a invenção, né? Ela nunca é esforço individual, né? É sempre conjunto. E aqui teve a participação muito significativa, sobretudo, e eu vou dizer o nome, do Samuel e da Aline, né? Assim, membros da editora Vozes. Por que é necessário nós levarmos os direitos humanos tão a sério? Acho que essa pergunta pode parecer também caricata, né? Porque quando a gente fala em direitos humanos, muitas vezes a gente não tem clareza sobre o que é isso, né? Por isso é que ter um esclarecimento sobre o que não é direitos humanos, né? Quando a gente está a tratar sobre direitos humanos, quando a gente está a falar sobre dignidade humana, estamos a falar de direito das pessoas apenas? Estamos a tratar de direitos de quem? Direitos burgueses ou direitos sociais, né? Então, esse esclarecimento era bom que estivesse na imagem e no imaginário das pessoas, né? O que ainda não é tão comum, porque, por exemplo, um dos tópicos que a gente procura tratar no livro é: será que a gente está a tratar de direitos ou está a tratar de privilégios? Porque são questões muito diferentes. A tradição e a história oficial dos direitos humanos é uma história burguesa. Agora, muitos dos que, por exemplo, têm sido instrumentalizados como direitos daquelas pessoas, a gente na prática, como se diz, né? Na prática a teoria é outra, né? E na teoria a prática é outra. Então, a gente não desmistifica, mas assim, a gente deixa muito claro para quem vai ler o material, né? O cuidado que a gente deve ter, porque talvez a gente esteja a legitimar privilégios e privilégios de uma minoria que a gente sabe que historicamente sempre esteve nos espaços de afirmação. Toda vez que alguém se sentir lesado, nós sabemos que ali há o que não tem nome de direitos humanos. Toda vez em que alguém, toda vez que alguma voz se cala, como aconteceu recente da Bernadette, temos violações crassas, né? Então, direitos humanos com violência não conversam, não existe uma proximidade, né? Agora, também a gente tem que ter esse interesse. Quando olhamos para os direitos humanos, nós não estamos a tratar de um menu ou de uma receita pronta. Até algum tempo, nunca se imaginou que reivindicássemos direitos das plantas, dos animais como sendo direitos humanos. Mas hoje não tem como nós tratarmos dos direitos humanos sem falarmos dos direitos dos animais. Que inclusive a própria palavra animal que também nós temos de rever, né? Porque existe um olhar muito negativo, né? Animalesco, né? É algo pejorativo, né? Que não é tão bem assim. Além de que, quando nós falamos do que é humano, não existe uma fronteira entre o humano e o que não é humano. Por exemplo, nós usamos o conceito vida como sendo
parte da vida. Não existe vida com essa fronteira, orgânicos e inorgânicos. E o mesmo em relação a o que é humano e o que não é humano. Não existe. Então, são essas preocupações que é importante nós termos claro, né? Agora, eu insisto muito na questão da história oficial dos direitos humanos, que não é o fato de ser uma história burguesa que não precisa ser conhecida. Ela precisa sim ser conhecida, né? Nós temos marcos muito significativos, entre os quais 1776, 1789, são marcos temporais, assim, que não tem como a gente deixar e nos apartarmos deles ou termos um antólio, né? Olharmos só para um e deixarmos de lado. A própria Segunda Guerra Mundial, o encerramento, o desfecho que levou a que fosse criada as Nações Unidas, né? Então, são trajetos dos quais podemos nos apropriar. Agora, também nós temos de olhar, né? Que povos têm também os mesmos olhares sobre essas mesmas defesas, né? Porque quando nós olhamos para a história oficial dos direitos humanos, é uma história reativa. É uma reação a um conjunto de violações que aconteceram, sobretudo no ápice da Segunda Guerra Mundial. Vamos olhar, por exemplo, os povos originários aqui. Será que eles nunca tiveram uma percepção sobre como alguém viver e de forma digna? Vamos olhar para os países africanos, vamos olhar para os países que até hoje estão sob um outro regime político, mas será que eles também não têm outros olhares? É um conjunto de preocupações que nós assim, temos de ter para podermos também nos apropriar e podermos ressignificar. Contudo, jamais devemos assim misturar, né? Direitos humanos e violência. Não tem como. Direitos humanos e autoritarismo. Direitos humanos e apagamento de história, né? Direitos humanos é memória. Inclusive com esse período de fake news que você já citou, de negacionismo que a gente anda vivendo, as distorções dos direitos humanos afetam a nossa sociedade de que forma? Então, primeiro, nós, quando falamos de sociedade, nós é um conceito muito aberto, não sei se digo abstrato, né? Porque sociedade tem tudo, direita, esquerda, conservador, progressista, todos estão. Agora, talvez a pergunta seria, como é que, assim, tal como tem sido uma aposta muito séria, né, dos governos e governantes para erradicar o analfabetismo, como é que a gente pode ter o processo de literacia sobre os direitos humanos, né? Como é que a gente pode ser alfabetizada do ponto de vista dos direitos humanos? Porque, assim, para quem pesquisa, para quem, assim, acompanha a sociedade sob esse olhar, é toda a sociedade, assim, que ainda está presa a certos vieses que, por exemplo, a questão da pobreza, que é um tema muito delicado, né? E eu várias vezes digo, é com uma pena que a gente quer erradicar a pobreza, querendo combater a pobreza, né? E a gente não quer erradicar a pobreza combatendo a riqueza. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ascender. Esses dias estava na UERJ, em que uma das professoras da Tabênia, né? É que uma das professoras disse, olha, que bom vocês, alunos do ensino médio, estavam presentes, que bom que vocês estão a começar a ocupar os espaços. Nós gostaríamos muito que vocês chegassem até aqui e ocupassem a universidade, vocês fossem os nossos alunos. Aí eu parei. Por que ela não diz que bom que um dia vocês sejam nossos colegas? E em matéria de direitos humanos, isso é muito frequente, né? Por exemplo, a gente quer defender até certo ponto. E eu várias vezes digo, né? É uma pena que quando se tenta combater a pobreza, faz-se de tudo para manter o pobre na pobreza. Há toda uma estratégia, seja política, seja econômica, de manter o pobre na pobreza, que é uma pena, porque é toda a sociedade que perde, né? Bom seria que a sociedade fosse formada por escolhas livres, por escolhas e por opções
baseadas em um conjunto de múltiplas opções, né? Não sei se consigo esclarecer bem, né? Mas assim, a partir do momento em que, por exemplo, eu queira ter a minha opção de viver a minha sexualidade e sou, assim, hostilizado por olhares religiosos, que na verdade não são tão religiosos assim, mas são conservadores, né? Por olhares e políticas públicas que ainda estão presas a princípios religiosos. Quando, por exemplo, eu gostaria muito de acessar o espaço universitário, mas há todo um conjunto de violência estrutural que me impede de acessar aquele espaço, é uma pena. É uma pena. Eu olho especificamente o Brasil e Angola, que são os dois países em que eu conheço assim com alguma aproximação e aproximação maior, onde vamos pegar Angola especificamente. Temos um regime político que está há 50 anos no poder. A população e a precarização é muito presente. Você trata sobre direitos humanos das duas uma. Ou você não consegue sobreviver, ou você cai fora. Eu hoje me sinto assim, nessa liberdade de tratar os direitos humanos aqui no Brasil, que é uma pena. Ou seja, nem todas as sociedades têm a mesma percepção sobre aquilo que é bom e é melhor. Melhor tanto do ponto de vista político, até do ponto de vista econômico. A gente, assim, poupa mais, possibilitando que todos tenham acesso, né? Porque, por exemplo, quando alguém é privado, alguém reage. O índice de violências, por exemplo, em grupos que privam direitos das pessoas. Então, são vários detalhes assim, né? E por que o nosso leitor precisa comprar o seu livro e fazer essa leitura? São três pontos. Primeiro, o que é a escrita, o que é a leitura? Era bom, por exemplo, que o IDH dos municípios, o IDH das nações, também aparecesse o gráfico sobre quanto tempo a população dedica à leitura e até à escrita, o que não aparece. Ler ainda é um privilégio. Ter tempo para ler, porque não é apenas você pegar o livro, né? Mas ter tempo para ler, porque existem questões emergenciais a que as pessoas precisam se ocupar. Então, eu, enquanto autor, eu tenho essa preocupação, né? Eu poderia empilhar um conjunto de informações, empilhar e tornar público. Este material, ele é enxuto, não porque talvez não houvesse interesse de incluir mais informações, não. E não é por uma questão de estratégia comercial de escrever ao gosto do leitor, não. Eu me sinto nessa obrigação de, enquanto autor, era bom que eu fosse pago para conseguir assim tornar o mais claro e o mais clara possível a informação para quem vai tomar contato com esse material. Porque, a princípio, eu sempre digo, as informações, elas estão no nosso dia a dia. Agora, qual é a linguagem que nós adotamos, né? Porque o que eu quero, como aparece logo no começo, né? Eu quero provocar as pessoas, eu quero realizar um convite, opa, isso vale a pena, né? E esse é o processo da leitura escrita, que não é apenas passar o olho sobre as letras, é muito mais. Entre os quais, por exemplo, é com uma pena que eu não consegui chegar a esse nível de poder, aquele que tem limitação visual, poder também tomar contato com o livro, aquele que tem outras limitações, não poder ler, né? Claro, mas isso é um passo que eu também estou a começar, né? E isso é o que eu tenho como preocupação. Por que o leitor deve ler este livro? Primeiro, se ele quiser. Segundo, eu tenho quase certeza que ao ler esse livro, a pessoa não vai saber apenas sobre direitos humanos, né? Vai mergulhar um pouco na filosofia, né? Filosofia jurídica prática, que são campos que hoje a gente não trata assim no dia a dia, por exemplo, no ambiente de trabalho. Ali é onde eu volto de novo, né? Passando a expressão. Era bom que as pessoas pudessem ter tempo, tanto para ler, quanto para escrever. Porque o que eu escrevi é apenas um olhar, que não é o único, e ele não sintetiza os outros olhares. Agora, eu dediquei tempo, e se tive tempo para poder escrever, claro, eu acho que aqui não contém bobagens, contém algo significativo, que só o leitor vai poder avaliar. Eu, enquanto autor, tive essas três preocupações, mas era bom que o leitor também pudesse, assim, ter o seu olhar, né, sua apreciação.